Boa- Olá, tudo bem? Então, estamos aqui de volta com a nossa aula 2 do curso de Hidrodinâmica Relativística das atividades formativas de verão da Cosmos CBPF e da AprendaNet, com apoio aqui do Meninas do Rádio, para esse mini curso de Hidrodinâmica Relativística. Essa é a aula 2. Eu é, acabei de assistir de novo a aula um e eu queria fazer alguns adendos. Com algumas coisas que eu passei rápido demais e que eu senti a necessidade eu percebi que eu precisaria é, comentar. Foi muito, muito rápido. Teve um determinado momento em que eu comentei com vocês sobre escoamento laminar, né? E eu mostrei para vocês aqui a equação do Navier-Stokes e aí eu mostrei aqui que tinha é, essa equação que é o tensor das tensões, ele tem. Esse setor aqui é um setor de pressões estáticas, e aqui você tem um setor de pressões quando existem duas lâminas de fluido, umas correndo sobre as outras. Aí eu falei que todas eram pressões de cisalhamento. Essas aqui são tangentes. As que estão fora da diagonal são tangenciais, e as que estão na diagonal são normais. Mas elas são pressões associadas a uma lâmina do fluido escorregando sobre a outra. E aí, eu preciso dizer para vocês o escoamento laminar o escoamento minimamente perturbado. Ele não tem aquilo que a gente chama de turbulência ou vortex. É, e aí é que entra a grandeza que eu comecei a falar para vocês no final, né, que nós vamos tratar um pouco mais dela, que é essa grandeza aí, a, vor a vorticidade. Quando você tem a vorticidade, você não tem mais um escoamento laminar. Quando a vorticidade é igual a zero, o escoamento é laminar. Quando a vorticidade não é igual a zero, o escoamento é turbulento. Então nós temos então, aqui a derivada, no escoamento turbulento, a derivada material, ela acaba tendo alguns termos a mais associados à vorticidade, né? E aí todo esse tratamento que a gente fez, eu também espero que vocês vejam essa aula depois de mexerem nos exercícios, né? Toda essa discussão que a gente fez para fluidos, para escoamentos desse tipo de escoamento aí, né? Ou seja, quando eu tiro o gradiente, o rotacional desse objeto, eu tenho zero. Então, esse tipo de fluxo, ele é irrotacional, logo ele é laminar, né? Ele tem um fluxo bem definido, ele não tem turbulência. E aí, isso que é muito interessante, quando tem turbulência, é o que é legal, que é interessante, né? Então, é quando não tem o que, em geral, a gente estuda na graduação, que são sempre os casos mais simples, né? E aqui, às vezes, você está querendo sair um pouco dos casos mais simples. É, então, isso tudo aqui, eu discuti com vocês as hipóteses de conservação do momento nessa parte, né, e de conservação de energia a partir da possibilidade de definir um potencial para essa força, né, ser uma força que está agindo sobre esse fluido. Pois bem, então agora, dito isso, e aí eu apresentei esses probleminhas aí, que são problemas que eu recomendo fortemente que vocês façam, vocês resolvam, né? E eu acabei dando a resposta para um deles, mas eu não vou dizer qual, acabei de dar a resposta para um deles. E então, quem prestou atenção vai perceber que eu dei a resposta para um deles. Espero que a minha voz mantenha-se até o final da aula. Vamos para a aula 2. Neste ponto, nós vamos começar a introduzir elementos de relatividade. Bem,
eu vou falar um pouco sobre eletrodinâmica como uma teoria de fluido, né? Originalmente, a gente estava sempre... as teorias de fluido são tão bem sucedidas, e foram tão bem sucedidas no século XIX, que havia uma busca de que elas pudessem ser uma teoria para descrever todos os fenômenos da física. Ou seja, todos os fenômenos da física poderiam ser descritos em termos de fluidos. Não é bem assim. Então, mas as equações de eletromagnetismo, elas são muito parecidas com equações de fluidos. Né? Então, é aí que começa a nossa aula 2. E aí estão as equações de eletromagnetismo. Bem, eu vou para o quadro e vou começar e vou escrever aqui as equações do eletromagnetismo. Sempre aquele reflexo. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Né? Então, o divergência do campo magnético, o rotacional do campo e o rotacional do campo Bem, essas são as famosas equações de Maxwell. Né? Não tem nada ali que vocês não tenham visto no curso de eletrodinâmica, ou até mesmo no curso de física 3, as interpretações delas. Mas como é que eu vou, tanto que eu vou tirar fluido dali? Bem, na minha próxima transparência, os fluidos vão aparecer. Eu escrevo elas, né? Aqui eu escrevo uma versão delas, onde a primeira equação ali, nós não temos cargas, né? E não temos correntes. Ou seja, mas a figura dá a entender, essas linhas de campo, dá a entender que nós teremos fontes e sorvedouros. Ou seja, essa versão aí das equações de Maxwell são justamente a versão, essa que está escrita aqui, e não essa que está no quadro negro, que está no quadro branco. Nessa aí tem fontes e sorvedores, né, que está no quadro branco. Rho sobre epsilon 0 é uma fonte, e μ0 J é fonte. É verdade que os próprios campos, a variação temporal dos campos, podem ser fontes uns dos outros. E como vocês tinham visto, como a gente tinha visto, a definição de vorticidade, vou aparecer lá. Para um fluxo de campo, a definição para um fluxo fluido, a definição de vorticidade era essa. E aí é bem interessante que a gente poderia entender que essas duas equações aqui estariam definindo algum tipo de vorticidade, uma vorticidade para os campos eletro e magnéticos. Então, nós estávamos, assim, a gente estuda bastante essas duas equações no eletromagnetismo, e a gente estuda quando essa aqui é igual a zero. Aqui nós podemos definir um potencial escalar e tal, um potencial para o campo elétrico e tal. Bem, é isso aí. Mas, tudo bem, então o campo, aí é o caso do campo elétrico, que seria rotacional. Então, a variação temporal do campo magnético introduz turbulência, faz com que a introdução do campo, da variação temporal do campo, ou seja, quanto ao movimento, as cargas, ou quando varia a carga, seja de posição, quando varia a carga, em termos de
do módulo da própria carga, eu acabo introduzindo vórtices. E, na verdade, como vocês podem ver, as linhas de campo, você vê, os campos eles são sempre paralelos às linhas. Então, lembra muito a ideia realmente de um fluxo. Né? Então, quando a gente tem eles juntos, então poderia estar lidando, o eletromagnetismo, ele realmente, tanto que a gente usa o termo corrente. E aí, isso que é muito interessante, né? Eu vou fazer um procedimento agora, que ele é comum em cursos de eletromagnetismo. Não vai surpreender ninguém. A interpretação vai ser um pouco diferente. Pelas propriedades do cálculo, todo mundo sabe que isso aqui é zero. Quando você bate com o divergente do outro lado da equação, Nabra J é igual a mais μ0 epsilon 0 dt Nabra escalar E, que é esse cara aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho ali. Tá? Então, μ0 Nabra escalar J, vou até assumir como zero, mais epsilon 0 dt ρ sobre epsilon 0. Então, o epsilon 0 é uma constante, né? Então eu posso assumir com ele também. Isso aqui é igual a zero. Olha quem nos aparece. A equação da continuidade. Então, nós temos um comportamento no eletromagnetismo que também nos lembra um comportamento de fluido. Nós temos uma equação de continuidade. Então, o eletromagnetismo poderia ser pensado como um fluido, e tanto poderia que tem ondas, as ondas eletromagnéticas. E é interessante que a gente, para ter ondas eletromagnéticas, a gente precisa fazer, né, que os campos, que apenas os campos sejam fontes de campos. É isso que eu estou escrevendo ali. Apenas os campos são fontes de campos. Bem, provavelmente vocês já viram. Se não viram, eu não acho que eu deveria fazer aqui. Acho que vocês devem fazer em casa. A dedução do campo, dedução da equação de onda para os campos eletromagnéticos. Acho que vocês deveriam tentar fazer. Sim. É algo de um curso de elerodinâmica. Se tiverem dúvidas, vocês têm meu e-mail e procurem, eu posso fazer para vocês. Mas eu não vou perder tempo fazendo isso aqui. Então, pois bem. Eu pedi aí que vocês façam a equação de onda. E aí eu encontro a equação de onda para os dois objetos, para o campo magnético e para o campo elétrico. E aqui a gente precisa conversar. Aqui tem um salto, tem um pulo. A equação de onda, ela, em geral, quando você está lidando com um fluido, você tem um fluido para trás escoando, e quando o fluido escoa, ele arrasta a onda. A onda é uma pequena perturbação no fluido, e aí se o fluido estiver escoando, se o fluido estiver parado, não, tudo bem. Mas se você pega uma pedra e atira no rio, num lago, o lago está com águas paradas, as ondas se propagam, né, naquele perfil circular ali bonitinho. Se é um rio e está escorregando, essas ondas, elas vão, não vai ter uma coisa assim, vai ter um arrasto da onda. Inclusive, esse arrasto da onda implica em estruturas causais, que é o que eu estava falando lá do trabalho do Matvisa e do Unruh na aula passada. Então a gente tem de acordo com o observador que está observando a onda, nós precisamos garantir que a forma da estrutura de onda ela seja a mesma
ou seja, a covariante, ou seja, ela mantém a mesma, a covariância quer dizer manter a mesma forma independente para todos os observadores. Não é que é o mesmo número, assim, é como se variar, covariância, assim, ela varia mesmo, da mesma forma. Né? Ela tem uma, não é que continua sendo uma variável, mas a estrutura dela de variável é que não muda. E aí, desculpa, eu tenho essas duas derivadas aí, essas estruturas derivadas aí que eu quero botar também no quadro. Vamos lá, vamos rapidinho lá pro quadro. Então vocês já viram que apareceu aqui então, tudo bem. Aí eu vou botar agora aqui essa mesma estrutura aqui de variáveis. dt, vou escrever assim, dt é igual a dt', dt, dt', mais dx', dt, dt', mais dy', dt, que é dx, né? dx', dy', eu tô achando até que uma transparência aqui tá até errada. Prestem atenção, aqui tem um probleminha nessa transparência. Olha aqui, ó, esqueci linha no DY, tem um probleminha. Não tinha visto. Essas coisas acontecem, né? Então eu peço para vocês observarem esse probleminha aí. Ali era pra, nessa, aqui era para ter um prima, linha. Né? Então vamos voltar para o quadro. Né? Desde a linha dt, ddz. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo como é que a variação temporal acontece. Acho que está pequeno, né? V, y', dt, dy, mais dz', dt, dz'. Então, eu estou escrevendo aqui como é que a variação temporal acontece. E aqui eu tenho velocidade na direção x, velocidade na direção y e velocidade na direção z. Então, como é que a variação temporal para um observador sem linha acontece com relação a um observador com linha? Então, eu estou estabelecendo uma relação entre dois observadores. E aí, aquela coisa, quando a gente está lidando com fluidos, você sempre pode ter um observador no fluido, um cara que está nadando, um cara que está na água. A ideia é bem essa mesmo, assim, você está mergulhado lá e sendo arrastado junto com o fluido. Então, por isso que é aquela ideia da derivada material. Né? A derivada material, aquele termo, justamente carrega essa ideia de que do deslocamento do fluido. Justamente carrega uma ideia de que o fluido pode estar escorrendo e que o simples o fluido escorrer implica que
que esse referencial precisa ser levado em conta. Pois bem, então temos aqui um problema de referencial. E problemas referenciais é com relatividade. Quando você faz a segunda derivada, aí olha só, olha aqui que a gente tem. E olha que interessante, né? Ou seja, você tem aqui velocidade, né? E aí você tem um vetor aqui, produto escalar com um vetor. Então você tem exatamente aqui a derivada material. Ou seja, esse segundo termo aqui é exatamente a derivada material. Não é uma derivada para fluidos. E aqui você faz a segunda derivada material. Então aí você obtém, para a segunda derivada, um termo que ou seja, para a segunda derivada, os dois termos aqui, eles são equivalentes, né? Mas aparecem umas coisas estranhas aqui. Aparece isso aqui. E aí quando a gente tenta, quando a gente faz esse tipo de transformação, levando em conta o escoamento do fluido, na equação de onda, aparece isso. Percebam que aqui, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, é a equação de onda primeira que eu tinha dito lá. É idêntica. Não tem diferença nenhuma. Mas quando eu troco de observador, eu acho uma velocidade relativa entre eles. E isso me dá um problema. Isso me dá termos que a gente poderíamos dizer que são termos errados. Que seriam termos associados ao, ao fluido que está se deslocando. Então, isso aqui representaria um éter luminífero. Isso aqui teria que representar a existência de um éter luminífero. Pois bem, então isso aí é um problema. Você tem aqui um gradiente nesse observador para essa função temporal. Você tem aqui um produto escalar e tal. Então, tem termos a mais ali. E esses termos para onda eletromagnética, para luz, nunca foram observados. Assim, a experiência de Michael, era isso que a experiência de Michael Sormoli, essas equações são exatamente as equações que Michael Sormoli testaram com o seu trabalho de interferômetros, trabalho de interferometria. Você tentar estudar a propagação da onda da luz assim e da luz assado e ver se havia algum movimento relativo à propagação do éter. E eles não acharam. Bem, então por isso, provavelmente não tem um éter, a não ser que existisse um éter que zerasse essa conta. Mas aí é outra coisa. Ele teria que ter as propriedades específicas. Então, isso aqui está muito bem feito naquela referência que eu mostrei para vocês, que está no archive, está em inglês, mas está muito bem feitinho lá. Está bem explicadinho. Então, eu fiz a segunda derivada temporal, que é a segunda derivada material, né, que tem um termo aqui da derivada material, e aí aparece lá o termo extra. Então, um exercício aqui é verificar essas contas. Por favor, não vou fazer ali não. Então sobra esse termo aí, que é o éter luminífero. Ou seja, ele seria um fluido que suportaria a propagação de ondas eletromagnéticas. Ele nunca foi observado. Nunca. Aí tem um problema. Se o éter luminífero não existe, que grandezas seriam as grandezas responsáveis que função modificaria as transformações de Lorentz? As transformações de Galileu. As transformações de Galileu são simples. Peraí. Acho que não, tudo certo. Tudo certo. Então vamos lá.
Transformações de Galileu são amplamente, eu botei. Ah, tá aqui. São amplamente conhecidas. Cadê a caneta? São Então eu tenho um cara linha que vê uma propagação. Né? Então você tem um referencial, um que está em repouso em relação ao outro, e aí os dois referenciais você vê, um olha para o outro e diz que o outro está em movimento. Então, essas são as transformações de Galileu. Vou voltar por slide. Como vocês podem ver, é exatamente essa transformação que aparece aqui. Só que aí tem uma função a mais. Tem uma função. E é interessante, né? Que na parte temporal aparecem mais coisas. Aparece uma velocidade aqui, e aí o tempo fica dependente da posição também. Então, não. Aí realmente tem alguma coisa diferente. O que o Lawrence fez? O Lawrence, isso está feito também no nosso trabalho, ele deduziu essas transformações, deduziu quem eram quem era essa grandeza, essa função que modifica e deixa a função de onda covariante. Ou seja, ele pegou uma transformação de Galileu, multiplicou por uma função e substituiu de volta na função de onda. Fazendo isso aqui. Fazendo esse mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Ele substituiu de volta na função de onda e viu o que dava. E aí ele achou que eram essas aqui. Ou seja, aqui você tem uma expressão matricial para elas, a gente chama essa expressão aqui de boost na direção X. Ou seja, você está tendo um boost. Bem, o que é um boost? Né? Um boost é um misto de rotação com translação. Nós temos aqui um vetor, só com 4 componentes, onde CT, X, Y e Z. E nós temos uma matriz que transforma num outro vetor, que é um vetor referencial, um outro referencial. Né? E nós temos aqui elementos de rotação fora da diagonal. O beta ele é V sobre C. Tá? E aqui nós temos um boost de uma direção qualquer, arbitrária. Tá? Eu não estou estabelecendo para onde que essa velocidade está indo. E esse fator gama a mais, alguma coisa a mais que você falar sobre a transformação de Lorentz. As transformações de Lorentz também são um tópico aqui que merecia um curso em si. Tá? Prometendo. Não estou prometendo. Agora. Vocês percebam aqui que o tempo também se transforma com relação ao espaço. Então essa transformação é curiosa, porque ela bota espaço e tempo em pé de igualdade. Então nós temos ali a ideia de que a gente de espaço-tempo, não mais espaço e tempo. Espaço-tempo, um substantivo composto. E aí a gente tem essa função. Essa função aí é a função, chamado de fator de Lorentz. Foi o fator que Lorentz encontrou que deformava as equações de Galileu. Então, na prática,
as equações, as transformações Lorentz são as transformações de Galileu deformadas. Interessante é que as transformações de Lorentz, bem, já que eram funções de onda, já que a ideia era procurar uma transformação que obedecesse a função de onda, pois nós estávamos tentando entender qual é o éter, qual é o fluido que suporta a propagação da luz, nada mais normal do que tentar aplicar essas transformações nos campos eletromagnéticos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí, quando você faz transformações, você percebe que essas duas funções que estão escritas aí, o E' e o B' são um referencial. E o E sem prima e o B sem prima são outro referencial. E, então você perceba que um determinado referencial ele pode vir um campo elétrico que é uma mistura dos dois. Então, mesmo que aquilo tivesse o E igual a zero, ainda haveria um campo elétrico nesse referencial que se propaga com a velocidade v. Né? Bem, e mesmo que aqui eu tivesse B igual a zero, ainda haveria um campo magnético que se propaga com relação ao outro referencial, nesse referencial que se propaga com relação ao outro referencial com uma velocidade v. Então, você tem essas transformações para as transformações eletromagnéticas. Tem uma série de efeitos cinemáticos que são fundamentais aqui. A gente tem a contração de Lorentz, né? E a dilatação temporal, ou seja, quando você está a velocidades próximas da luz, é isso que o fator de Lorentz implica. Ele introduz um limite, porque quando você veja, quando o parâmetro de velocidade ali, esse parâmetro V aqui, ele é igual a C, que é a velocidade, essa constante é a velocidade da luz, quando eles são iguais, esse parâmetro vai para o infinito. Então ele coloca um empecilho para que os objetos se propaguem à velocidade da luz. Porque, ou seja, você encontra uma singularidade nesse ponto. Então, é um limite. E é daí que Einstein deduziu, né, que a velocidade da luz é uma constante universal e a velocidade máxima de propagação de sinais na natureza. Ou seja, e disso nós temos esses dois efeitos, que são os efeitos da contração de Lorentz. Você vê, se você está com réguas menores, né, as réguas são contraídas, e os tic-tacs do relógio são expandidos, são dilatados. E isso implica em dificuldade de se definir simultaneidade. Os dois eventos são simultâneos. Em um referencial, você pode perceber dois eventos simultâneos e em outro não. Aí tem a ideia da simultaneidade dos eventos, e isso também introduz um problema que se chama causalidade. A questão da causalidade. Que até então, como você tinha velocidades infinitas, você poderia se comunicar com os confins do universo instantaneamente. Agora não. Agora as velocidades são limitadas. Então você tem, para você se comunicar com os confins do universo, você só pode se comunicar usando pulsos de luz, que esses são os mais rápidos, e se você quiser que a comunicação seja mais rápida, então esse pulso ele vai demorar um tempo para chegar lá. Então a luz ela tem uma velocidade definida, assim como o som. E por isso, nada pode andar mais rápido que a luz. Então, nenhum corpo massivo anda sequer a velocidade da luz. Então a gente tem um negócio interessante aí que aqui vocês estão vendo, são as composições da velocidade, como que as velocidades são somadas, né? Ou seja, você soma duas velocidades e essa soma não pode ultrapassar a velocidade da luz. Mesmo que você esteja em um cara andando a uma velocidade, se ele lança um pulso de luz, esse pulso de luz não soma a velocidade dele, ele vai com C.
Então nós temos aí a composição de velocidade e eu agora vou realmente começar a conseguir discutir um pouco de causalidade com vocês, que eu já tinha antecipado. Essa estrutura do espaço-tempo, ela implica ela divide o espaço ela divide os eventos, dois eventos, como causais. Porque se você não pode mandar um sinal imediatamente para os confins do universo, uma coisa que está acontecendo nesse momento nos confins do universo, não pode ser causada por esta aula que está acontecendo agora. Então, por exemplo, o Sol está a 8 minutos luz daqui. Então, um fenômeno que ocorre aqui na Terra não pode ser produzida por um fenômeno que ocorre simultaneamente, simultaneamente com aspas, no Sol, porque essa é exatamente a simultaneidade, né? Você tem uma estrutura simultânea quebrada. O conceito de simultaneidade de eventos, ele depende do observador. Então, você tem sinais que se propagam com velocidades menores que a velocidade da luz são tipo tempo. Sinais que se propagam com a velocidade da luz são tipo luz. E sinais que se propagam acima da velocidade da luz seriam tipo espaço. Às vezes, aparentemente, são proibidos, porque esses violariam a causalidade. E isso tudo é porque o intervalo espaço-tempo ele é preservado. E é isso que nós estamos vendo nessa última equação aqui. O intervalo espaço-tempo, o produto entre essa soma que na verdade é um produto escalar, ela precisa ser preservada. Ou seja, os tempos e espaços, o espaço e o tempo, o preço que se paga por conduzir o espaço-tempo, o espaço e o tempo, com duas entidades equivalentes, ou seja, como uma única entidade, espaço-tempo, não espaço e tempo, implica que os comprimentos entre dois eventos, as distâncias ou seja, não é mais evento, é um ponto no espaço-tempo, a qual ele é associado a uma posição e um tempo. Então, isso é um evento. Um evento 1 tem posição x1 e tempo t1, evento 2, posição x2 e tempo 2. Então, o comprimento, a distância entre esses dois eventos é uma distância que implica é exatamente medida por isso aqui. Isso aqui ou seja, quando você não tem a relevância do espaço-tempo, isso aqui é a distância entre dois pontos. Só quando você pega, é que eu não tenho como. Esquece essa estrutura aqui, só considera x ao quadrado mais y ao quadrado mais o quadrado seria a distância entre dois pontos num espaço tridimensional. Esse espaço aí, ele não é o espaço tridimensional usual. O sinal menos implica que o tempo, ele é algo diferente. Né? Na verdade, a gente o representa como uma entidade complexa, um número imaginário. Então, essa aí é a representação, chama-se cone de luz. Fora daqui, dois eventos que estejam ligados nessa estrutura não são causais. Se o vetor que os liga está fora do cone de luz, eles são tipo luz. Se o vetor que os liga está está tangente ao limite do cone de luz, com velocidade v, e são tipo tempo. Desculpa. O ar-condicionado tá. Bem, diversos outros efeitos que acontecem com a relatividade, né? Com a introdução desses conceitos. Efeito da massa relativística. Quanto mais rápido você anda, você tem a massa,
um parâmetro definido por Newton como um parâmetro que mede a quantidade de inércia. O quão difícil é para se mudar o estado de movimento de um corpo. Então, quanto mais rápido esse corpo estiver, fica ainda mais difícil. Ou seja, a massa é incrementada pela velocidade do corpo quando essa velocidade é aproximadamente relativística. Ou seja, quando ela é comparável à da luz, na verdade é 1%, 10% da velocidade da luz, você já tem algum efeito relevante aqui. E o momento também, né, passa a ter um problema. Você ainda tem a primeira lei de Newton, ela ainda é válida, que ainda tem conservação do momento para objetos massivos. Mas contudo, é cada vez mais difícil você mudar o momento. Para mudar o momento, você teria que fazer, bem, a segunda lei de Newton é escrita dessa forma. Isso aí é a mudança do momento. Então, você implicaria uma variação de energia cinética nesses limites que estão sendo demonstrados aqui. Né? Então, você tem aqui a variação da energia cinética, você tem o momento dp/dt, e inclusive é um exercíciozinho que eu peço para vocês fazerem aqui, tentar demonstrar a energia cinética a partir da variação da energia cinética. Então, se você tem um momento, você vai derivar o momento. Então, vocês percebem que aqui derivar o momento tem um problema, porque se você derivar o momento, você tem que derivar a massa, tem que derivar o fator de Lorentz. Então tem mais coisa aí. Você tem aparecem outros objetos. Se a gente fosse discutir mais aprofundadamente referenciais, eu ia introduzir aqui referenciais de Hindra, mas ainda não. Não nesse curso. Então, aqui eu chego numa famosa equação. Essa equação aí é famosíssima, a equação da energia de Einstein, né, que justamente expressa toda essa. Você vê, não é mc quadrado. M0 seria a massa para V igual a zero, quando você está no repouso. Então, você tem, como eu tinha comentado antes, né, que a inércia aumenta quando a partícula. Então, se uma partícula está andando muito rápido, ela tem mais inércia. O momento da partícula. Aqui é interessante que eu quero discutir o momento de uma partícula de massa nula. Essa relação aqui chama relação de dispersão. Ou seja, que é a relação que envolve como é que a energia se dispersa. Então, quando a gente deduz o momento, porque, assim, a unificação energia, espaço-tempo acaba implicando também numa unificação momento-energia. E o tensor energia-momento é o que cristaliza essa unificação, esse objeto. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu ainda estou aqui fazendo os primeiros movimentos para chegar no tensor energia-momento. E aí é interessante vocês notarem que, caso nós tenhamos uma partícula de massa nula, nós temos momento ainda. Então a luz, ela carrega momento. As ondas eletromagnéticas, elas carregam momento. Apesar de não terem um objeto que seria o parâmetro de inércia, que é a massa. Embora essas são teorias que consideram o fóton massivo, não é o caso aqui. Nós não estamos lidando com isso aqui, mas existem essas teorias. Pois bem, eu continuo aí, e aí eu vou definir eu começo a definir agora grandezas porque, assim, vocês perceberam nessa transparência aqui, que ali eu estava definindo como é que se mede um comprimento. Então, assim, as formas de medir distância na relatividade, no espaço de 3 dimensões, foram mudadas pela introdução do momento aqui. Então tem alguma coisa diferente, tem coisas diferentes acontecendo aí. Agora o momento é como se fosse uma coordenada do espaço. Agora, o tempo é como se fosse uma coordenada do espaço. Então eu tenho que, dito isso,
eu começo a construir uma forma de medir distâncias. É, na prática, medir entre dois eventos. Ou seja, isso seja construir um elemento de linha. A importância de construir um elemento de linha é você saber a distância entre dois eventos. E o elemento de linha, na relatividade, ele é um invariante, como eu já tinha mostrado. E a partir daí, eu posso construir uma coisa muito interessante. Eu vou no quadro rapidinho. Eu passo a ter... A gente vinha... Eu defini a propagação de um fluido mais cedo, na aula anterior, como um vetor. E aí, esse vetor, ele tem três componentes. Seja lá... ficou o lugar que está refletindo. Eu quero escrever um vetor. V. Ele vai ter aqui três componentes. Agora, como a gente introduziu um objeto que é desse tipo aqui, que é o famoso elemento de linha, esse objeto ele é um produto escalar. Né? Ele regulamenta os produtos escalares, até mais certo dizer isso. Mas ele em si é um produto escalar. Ou seja, ele é um produto escalar porque, vocês lembram, né? Se eu tenho um vetor posição, x, né, que é dado por componentes x, ali, se eu tenho um vetor posição no espaço x, y, z, você tem um vetor assim, o comprimento desse vetor vai ser x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, né? Depende dele ser infinitesimal, né? Então, beleza, tudo bem. Mas agora você tem um tempo. Então você tem que ter mais uma componente aqui. Então você tem quadrivetores. E aí a gente representa assim, onde esse vetor aqui é esse aqui. E você tem mais uma componente, que é a componente espacial. Às vezes a gente põe um i aqui, ó, para poder dar o sinal diferente. Então nós estamos, ou seja, o i de números complexos, né? Tem até uma representação com álgebras complexas aí, que é muito bonita. Representação quaterniônica. Pois bem, então esse objeto aqui, ele é notado assim, ó, onde mi aí 0 seria a componente temporal e 1, 2, 3 é o vetor, são os componentes espaciais do vetor que a gente representa com a setinha em cima. Então, tudo bem. Então aí, percebam que é interessante, né? Então eu defini um novo jeito de escrever. Eu estou definindo as coisas num outro espaço, que não é o espaço euclidiano. Isso aí se chama espaço de Minkowski. E aí eu defino a quadrivelocidade, logo abaixo. Eu defino a quadrivelocidade, que é exatamente, tem aqui um setor espacial e um setor temporal. Você quer o setor temporal exatamente vai com a luz. Pois bem. Né? E aí eu fazendo produto escalar. E isso aqui é um produto escalar. Eu tinha... Aí percebam.
xmi é, né, x0, x0, x1, x2, x3. Xmi é x0, x1, x2, x3. Então, xmi em cima, xmi embaixo, é uma soma que vai ser x0, x0, x1, x1 e assim por diante. Para as outras componentes. Opa, eu não mudei o. Né? Eu não mudei a. Agora. Então, exatamente como eu estava falando. Xmi embaixo, ele tem essas quatro componentes, Então aqui o produto escalar entre eles dois é o que eu estou definindo. E aí é interessante, nesse elemento de linha que eu mostro aqui para vocês, o tal representa o tempo próprio. O tempo do próprio observador, dele mesmo. Né? E o T é o do outro observador. Pois bem, aí eu faço a normalização da quadra velocidade, né? E eu proponho um exercício para vocês, já que a quadra velocidade é escrita dessa forma, de tal jeito que você tem ali uma trivelocidade, eu proponho um exercício para vocês escreverem duas quadras, considerando o módulo ali da trivelocidade ali, e naquela direção, escreverem quadro de velocidade com esses dois valores de velocidade que eu estou propondo aí. Um deles é a velocidade de recessão das galáxias, encontrada experimentalmente por Hubble, e o outro é a quantização de uma perturbação, uma turbulência quântica. Ela está na direção azimutal em coordenadas cilíndricas. Então eu proponho esses dois ali, vocês procurem isso, tentem escrever. Vai esclarecer algumas coisas. Isso é muito interessante, eu mostrei para vocês no quadro. Eu mostrei aí, olha só, né, eu tenho aí dois tipos de quatro vetores, né, que é um em cima, com índice em cima e com índice embaixo. Esses vetores, eles não moram mais no mesmo espaço, assim, eles moram como se nós tivéssemos um espaço tangente em espaço cotangente. Isso é melhor entendido em cursos de geometria diferencial, essa interpretação matemática. Eu não vou me ater a isso aqui não, para não perder tempo. Senão, sim, falta uma coisa. Esse setor aqui, em que ele abaixa o índice, operação, eu estou fazendo aqui uma abordagem extremamente operacional, tá? É extremamente operacional. Não tem. Não, então, nessa abordagem aqui, esse objeto eu chamaria ele de métrica. Ele está escrito aqui, é a métrica de Minkowski, e uma das funções dele é exatamente levantar e abaixar índices. Então aqui você vai somar o beta, vai assumir valores entre 0 e 3, e o alfa também vai assumir valores entre 0 e 3. Só que aqui eles vão somar juntos. Então, para todos os para quadros, né? X alfa é igual a eta X alfa é igual a eta alfa beta x beta. Como é que é essa operação? Então, isso aqui é como se fosse um produto escalar. Então, o eta alfa igual a 0,
né? E aí eu vou somar todos os alfa igual a zero, zero, x, zero, mais alfa igual a zero, x1 mais alfa igual a zero, 2, x2, vamos só até 2, tá? Eta 0, 1, x1 mais eta, e assim vai. 0, 2, x2. Então, esses caras aqui, eles vão saturar um com o outro. Né? Isso é muito. É uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem no curso de relatividade. Talvez eu tenha sido até um pouco redundante perder tempo com isso. Mas, que em geral, um curso de relatividade, o pessoal aprende a fazer esse tipo de operação. Mas, assim, nós não temos tantos cursos de relatividade. Então, dito isso, bem, eu estou aí mostrando para vocês a cara da métrica de Minkowski, né? Que é uma métrica diagonal na parte temporal o sinal muda. Existem outras assinaturas possíveis, ou seja, essa é menos um, mais, mas tem uma contrária. Mais, menos, menos, menos. E quando ela é mista, ou seja, quando ela tem termos assim embaixo, ela equivale a um delta de crônica. Em 4, no espaço 3 mais 1. Esse espaço de Minkowski, ele é chamado de 3 mais 1. São 3 componentes espaciais mais uma temporal. Então, aqui tem toda a estrutura de matrizes. Isso vocês têm o livro do Moisés, está muito bom isso e tal. A estrutura do cône de luz que eu já tinha explicado, associada aí né? Muito bem. Aí a quadra-aceleração, logo ali em cima. Consequências da normalização da velocidade, que é o produto da quadra-aceleração. Produto escalar da quadra-aceleração com a quadra-velocidade é zero, ou seja, elas são ortogonais entre si. A velocidade da luz é um componente, uma quadra-velocidade com todas as componentes espaciais nulas. Quando você representa a velocidade da luz em termos de quadra, nesse formalismo. Você tem a quadra-força ali embaixo, isso vai ser importante na próxima aula. O quadro momento, e aí começa a aparecer um negócio interessante, porque no quadro momento, olha só que interessante. E eu volto a dizer, às vezes até mesmo em cursos de eletro, em livros de eletro, você tem capítulos com essa parte aqui, isso aqui não é tão... por isso eu estou sendo um pouco desleixado, assim, estou correndo um pouco com isso. Mas no quadro momento, olha só que interessante, você tem que a componente temporal dele é a energia. Né? E aí a MV é o momento usual. Então, é interessante assim, até porque a gente tem visto que o fóton é um cara que se propaga só um tempo, né? Porque ele só tem componentes temporais. Então, aí você tem o produto escalar do quadro momento, que é né, que é justamente essa expressão aqui, ó, essa seguinte expressão aí. Então, boa. Uma proposta de exercício para vocês. Abrir o quadro momento, P0, 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 P1, mais P1, P1, mais P2, P2, mais P3, P3, de acordo com o que está definido ali em cima. E chegar nessa expressão aí. Isso é uma proposta para vocês, tá? Mas uma proposta de exercício para vocês. Com isso, eu encerro esta aula. A próxima aula nós vamos explicar o que são tensores. Eu já comecei a entrar um pouco no tensores em quadro e vetores nessa aula. E aí a gente vai aprofundar bastante mecânica relativística. Né? Opa, eu voltei.
Vou relembrar alguns conceitos de mecânica relativística. Vou apresentar o eletromagnetismo em coordenadas covariantes, em formalismo covariantes, algumas identidades tensoriais. Eu vou apresentar, até para poder treinar um pouco o uso do formalismo covariante, né? E aí vou escrever um tensor de Maxwell, que é um objeto no formalismo covariante que descreve o eletromagnetismo, os campos eletromagnéticos, e vou escrever a equação de Maxwell no formalismo covariante. Aí também aparece a quadro corrente. Aí você vê que interessante, que formalismo. Estou dando spoiler. Bem, isso vai ser a nossa aula 3. Bem, obrigado pela atenção. Já entramos em relatividade. Vocês podem ver que na próxima aula vai ficar bem mais interessante, né? Muito obrigado e até a próxima aula.